Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, amém? Que bom ver cada um de vocês nesta manhã, nosso templo com a sua capacidade máxima aqui, certamente temos alguns irmãos ali ao lado também, e vários outros acompanhando em casa, na rádio, na internet. É muito bom podermos celebrar as bênçãos de Deus, refletir sobre aquilo que Deus tem para nós, para que tenhamos uma vida de vitória. No domingo passado, pela manhã, eu comecei uma pequena série de mensagens que tem como título Vencendo a Tentação como Jesus Venceu. Se você não viu o sermão do domingo passado, eu sugiro que depois você acompanhe para você pegar todo o contexto da tentação de Jesus logo depois do seu batismo. Mas há uma verdade que eu enfatizei no domingo passado, que eu quero recordar, porque ela é o ponto de partida para aquilo que a gente quer pensar hoje também. E a verdade é esta, que Jesus venceu a tentação e eu posso vencer também. Você vai repetir isso comigo. Jesus venceu a tentação e eu posso vencer também. Vamos lá? Jesus venceu a tentação e eu posso vencer também. Isso significa que a tentação não é algo irresistível. Esse é o grande pressuposto daquilo que nós estamos compartilhando com vocês nesses dias. Mas há um detalhe importante. Você não vai vencer a tentação exclusivamente com a sua força. Você não vai vencer a tentação com seus recursos pessoais. A gente precisa olhar para Jesus, a gente precisa olhar para a palavra de Deus para saber que recursos Jesus usou, que recursos existem ao nosso dispor, para que possamos alcançar a vitória como Jesus também alcançou. E nós vamos então nesses domingos estar falando sobre isso. Já falamos um pouquinho no domingo passado e hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais nessa questão. E uma pergunta que se levanta então, quando nós pensamos em Jesus como este nosso modelo de resistência à tentação, é a seguinte: a tentação foi real para Jesus como é para nós? O que você acha? A tentação foi real para Jesus como é para nós? Quem acha que a tentação foi real para Jesus como é para nós? Muito bem, parece que a maioria, né? E você está certo. Mas vamos conferir isso na palavra de Deus? Diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 13. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até ocasião oportuna. Perceba o destaque que eu coloquei aí. Durante 40 dias, Jesus foi tentado por todo tipo de tentação. E ao longo da sua vida, em outras ocasiões, o diabo investiu também contra ele. Um outro texto que nos lança luz sobre esta temática é o de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porque não temos um sumo sacerdote, e este sumo sacerdote é Jesus, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, como muitos de vocês aqui já sinalizaram, nós cremos que a tentação foi real. Jesus assumiu plenamente a nossa humanidade. E ser humano significa ser vulnerável à tentação. Para ser uma tentação, há que haver a possibilidade de queda, de escolha entre cair ou permanecer de pé, ceder ou resistir. A tentação para Jesus foi tão real quanto para Adão. A tentação para Jesus foi tão real que ele é chamado de segundo Adão. Significa que, num certo sentido, o primeiro casal e Jesus estavam numa posição semelhante. Mas a resposta que eles deram à tentação do diabo foi diferente. E a primeira ideia que eu gostaria que você gravasse a partir daquele pressuposto de que Jesus venceu a tentação e nós podemos vencer também, é que a tentação experimentada por Jesus foi real e por isso ele se identifica conosco quando nós somos tentados.
Já mencionei aqui que Adão foi tentado e caiu. O segundo Adão, Jesus, foi tentado e venceu. Mas alguém pode dizer, mas pastor, Jesus venceu a tentação? Ele alcançou essa vitória, não foi porque ele era Deus. Não foi pelo fato de que ele tinha a natureza divina e por isso ele estava muito mais imune à queda. Mas nós temos que lembrar que em Jesus de Nazaré havia também a natureza humana. Como conciliar essa natureza humana e a natureza divina, na verdade é um grande mistério teológico, é algo que nós não conseguimos explicar completamente essa dupla identidade, essa dupla natureza de Jesus. Teólogos debateram muito sobre isso e chegaram à conclusão que Jesus era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas a Bíblia afirma que Jesus, na condição humana, ele abriu mão de alguns dos seus privilégios. Ele certamente abriu mão de parte dos seus poderes. É o que nós encontramos lá na carta aos Filipenses, quando o texto descreve a dissensão de Jesus, o fato dele ter vindo à terra e tomado a forma humana. Mas será que Jesus tinha alguma vantagem em relação a nós, em relação à tentação? Sim, havia uma vantagem que nós temos que admitir que Jesus tinha. Jesus não possuía o pecado no íntimo do seu coração, porque ele nasceu da semente do Espírito Santo, depositada no ventre imaculado de Maria. Veja só, quando você e eu somos tentados, nós temos várias forças que atuam na tentação. Nós temos o próprio inimigo, nós temos o diabo, nós temos os demônios que nos tentam, nós temos o mundo ao nosso redor, que é uma outra fonte de possibilidade de queda, o contexto da sociedade impregnada pelo pecado. Mas nós temos o nosso coração também manchado, corrupto pelo pecado. Nós temos ainda dentro de nós a força da carne. Mesmo sendo salvos, nós temos uma dupla natureza brigando dentro de nós. Jesus não tinha esta natureza pecaminosa, Deus não tinha um pecado no seu coração. Então, num certo sentido, havia uma certa vantagem de Jesus nesse sentido. Ele tinha os dois fatores externos, Satanás e o mundo, mas não tinha dentro de si essa outra força que conecta com a tentação. Nesse sentido, certamente para ele, para Jesus havia uma vantagem. Mas isto não significa que a tentação não tenha sido forte, que não tenha sido real para Jesus. Ele nunca cometeu nenhum pecado. E nesse sentido, a posição que Jesus tinha durante a sua jornada aqui na terra, era a mesma posição que o primeiro casal tinha antes de pecar. Ou seja, eles tinham uma natureza humana, passível de erro, mas eles não tinham ainda a semente de pecado no seu coração. Só que, como eu já falei, o primeiro casal cedeu à tentação e Jesus resistiu à tentação. Mas Jesus estava numa condição humana, nessa condição afetada já pela realidade do pecado, porque o seu corpo era um corpo perecível. O seu estômago, depois de 40 dias e 40 noites, certamente roncava de fome. Jesus estava numa situação de extrema vulnerabilidade emocional e não apenas física, porque ser humano implica em ter determinadas emoções. Jesus poderia ter cedido a tentação? Sim, repito, mas ele não cedeu. E porque ele estava naquela condição humana, ele se identifica plenamente conosco. Ele sabe de fato como nós nos sentimos diante da tentação, por conta deste compartilhar da nossa natureza humana. Mas há uma outra questão muito importante que devemos levar em consideração. Quais seriam as consequências se Jesus tivesse cedido à tentação? Meus irmãos, se Jesus tivesse cedido às tentações, todos sofreríamos com as consequências de sua queda. Quando o primeiro casal cedeu à tentação, quais foram as consequências que eles vivenciaram, que o casal vivenciou? Eles imediatamente se sentiram desconectados de Deus. Aquela comunhão, aquele prazer de ter a presença de Deus todo dia no jardim,
isso foi imediatamente perdido. Quando Deus aparece, se manifesta de alguma maneira, eles se escondem. Eles começam a ter uma percepção de si diferente. Eles começam a se olhar de uma forma diferente. E esse olhar diferente, inclusive, resulta num conflito entre eles. Antes da queda, Adão e Eva viviam uma perfeita lua de mel num paraíso. Agora, com a presença do pecado, com a queda, eles já começam a acusar um ao outro. Foi você, enganou e tal, né? Transferindo a culpa. Eles têm a desgraça de saírem, de serem expulsos do jardim. Eles vão agora formar uma família, mas nessa família já há intrigas, já há ciúmes, e eles passam por uma tragédia terrível com o filho, um filho matando, tirando a vida do outro por inveja. Então o que nós encontramos aqui, meus queridos irmãos, são resultados catastróficos para a vida deles e para a família deles, porque eles cederam à tentação. Mas nós sabemos que aquela queda deles, que aquele ceder da tentação, teve consequências muito maiores. Eles trouxeram para o mundo a realidade do pecado, e a natureza foi afetada, e toda a raça humana foi afetada, e as consequências daquela situação, daquela queda, repercutem até os nossos dias. E a Bíblia diz isso com muita clareza, quando diz assim lá em Romanos 5, versículo 12: assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, o pecado de Adão gerou consequências muito grandes. Deus havia convidado o primeiro casal para ser co-gerente dele, no reino dele aqui nesse mundo. Mas quando ele cede à tentação, é como se ele pegasse esse direito de gerenciamento que Deus havia dado a eles e transferissem para Satanás. E agora então é Satanás que se torna parceiro do ser humano em contraposição com o poder de Deus aqui na terra. Embora o poder de Deus seja muito maior, mas num certo sentido, Satanás é o príncipe deste mundo e ele compartilha com aqueles que o seguem esse domínio. E as consequências de tudo isso então, daquela queda, todos nós sabemos muito bem. O homem não soube administrar o mundo. Devastação da natureza, devastação ecológica, discriminações, opressões, concentração de renda, predomínio da mentira, guerras. E se Jesus tivesse cedido? Se Jesus, à semelhança do primeiro casal, tivesse também caído, Jesus inviabilizaria completamente o seu ministério, ele não conseguiria cumprir a sua missão. Se Jesus tivesse cedido a uma única tentação, ele deixaria de ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele perderia as credenciais para ser o nosso sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. Ele perderia a condição de ser o nosso Salvador eterno. Ao resistir o diabo, Jesus trilhou o caminho da vitória, não apenas pessoal, mas uma vitória que impactou a humanidade e impactou a vida de bilhões de seguidores que o seguem ao longo dos séculos. Jesus, não cedendo à tentação, ele conservou a sua identidade e ele cumpriu a sua missão. Se Jesus tivesse cedido à tentação, haveria um plano B da parte de Deus para a nossa salvação? Se Jesus tivesse cedido à tentação, que esperança teríamos de salvação? Qual seria a nossa trajetória nesse mundo? Qual seria a história da humanidade? Qual seria o meu e o seu destino eterno? Porque Jesus resistiu às tentações, não apenas no deserto, mas ao longo da sua vida e no Getsêmani, nós temos a possibilidade então de alcançar bênçãos indescritíveis. É o que nos diz a palavra de Deus, lá em Romanos 5, versículos 15, 17 e 19. Porque se pela transgressão de um, Adão, muitos morreram, muito mais pela graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que receberam da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça
reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Então, a obediência de Jesus, o fato dele ter resistido às tentações, trouxe consequências maravilhosas para nós que o seguimos. Nós vamos reinar em glória, somos justificados por Deus, diante de Deus, temos bênçãos incontáveis. Nós não temos a mesma responsabilidade que Jesus teve em relação ao futuro da humanidade. Em muitos aspectos, a missão de Jesus foi absolutamente singular. Mas como seguidores de Jesus, mesmo limitados e humanos, nós devemos reconhecer que quando nós resistimos a uma tentação, isso tem um impacto não apenas na nossa vida pessoal, mas tem um impacto muito maior do que nós podemos imaginar. Pense, por exemplo, numa jovem noiva que está em crise. Ela pretende terminar o seu noivado. Ela percebe que não dá para viver com aquela pessoa. Mas ela vai para uma festa. Ela se embriaga ali. E naquela condição ela se entrega ao seu noivo. E ela fica grávida. Quais as consequências deste erro? De não ter resistido à tentação? Ela pode optar por casar-se. Mas a possibilidade de um casamento infeliz, porque não há amor, é muito grande. Ela pode optar por se tornar uma mãe solteira, mas olhar sempre para aquela criança como um estorvo na sua vida. Quais são as consequências disso no relacionamento dela com o filho, com a filha? Quais são as consequências a longo prazo na vida desta criança no futuro? Pense em alguém que está numa empresa e ele é tentado a roubar. Ele rouba uma vez, não acontece nada. Ele rouba uma segunda vez, não acontece nada. E ele então vai seguindo esta trilha, caindo em tentação. Até que um dia a fraude é descoberta, o roubo é descoberto. Humilhação, não apenas para ele, mas para a sua família. Se é uma pessoa já mais idosa, para os seus netos. Que exemplo ele deixa. A repercussão disso na vida da família e na sociedade é algo inimaginável. Pense numa outra situação de alguém que é infiel ao seu cônjuge, se envolve numa paixão não apenas carnal, mas emocional, se deixa dominar por esta paixão, vem o divórcio. Quão grande é o impacto na vida dos filhos? Muitas vezes os filhos ficam revoltados, deixam de acreditar no amor, no casamento, experimentam problemas emocionais que vão impactar a sua vida toda. Pense numa pessoa que não consegue resistir ao álcool, e ele então se embriaga e pega um carro depois de uma festa e sai dirigindo e sofre um acidente e deixa um inocente tetraplégico ou mesmo levando outra pessoa a morrer. As consequências disso na vida daquela família da vítima, você percebe? Uma simples tentação, ela vai tendo desdobramentos que nós não podemos imaginar. Cair em tentação significa pecar, e um determinado pecado ele leva a consequências inimagináveis. Pense num líder, num pastor, num padre, que de repente se descobre com uma pessoa honesta, que é um pedófilo, que é uma pessoa que realmente tem caído em muitas tentações, em tantas áreas. Ele perde a sua credibilidade, e com ele muitas ovelhas também se afastam da igreja e de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você se sentir tentado, tente olhar para o futuro. Qual impacto poderá haver se você ceder a esta tentação? Ah, mas isso aqui é uma coisa muito pequena, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você começa a ceder um pouquinho aqui, segue depois de amanhã, e depois de amanhã outra coisa. E aí, o resultado disso pode ser catastrófico. Imagine a história de José do Egito. Como seria diferente se ele tivesse cedido à tentação de deitar com a esposa do seu chefe. Portanto, faça como Jesus. Olhe para o futuro. Pense nas consequências, tanto de você permanecer firme, quanto de ceder à tentação. Sendo a resistência à tentação algo tão importante, é importantíssimo, além de ter essa percepção do futuro, você parar e pensar: que recurso eu disponho? Que recurso Jesus utilizou? Estiveram à disposição de Jesus para que ele vencesse a tentação. E aí voltamos novamente lá em Marcos capítulo 4, versículo 13, quando diz que Jesus esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás, e ele estava com feras, e os anjos
o serviam. Muitas vezes, quando a gente pensa na atuação dos anjos no episódio da tentação, a gente fica só com o relato de Mateus. Porque Mateus explica, quando relata a tentação, que quando o diabo encerrou aquele round de tentações, depois ele vai atacar novamente mais adiante, mas depois daqueles 40 dias, na fase final, o diabo deixou Jesus e vieram anjos e passaram a servi-lo. Mas os anjos não apenas atuaram no final da tentação, servindo certamente a Jesus um grande banquete, porque ele estava com fome. Imagino que houve um grande banquete ali, houve algo muito especial. Mas durante a tentação, Deus enviou os seus anjos para que eles pudessem ajudar Jesus e fortalecê-lo. É o que diz o texto de Marcos. Durante os 40 dias, os anjos estavam lá ao lado de Jesus. Isso significa, meus irmãos, que nós temos o socorro divino por meio de anjos, quando nós somos tentados. Anjos são adoradores que estão no céu, mas não apenas aqueles que estão lá no céu louvando ao Senhor permanentemente, eles são mensageiros de Deus aqui na terra. No passado, frequentemente, Deus não apenas enviava os seus anjos, mas dava às pessoas a possibilidade de vê-los, de ouvi-los. E assim é que nós temos na história a revelação, a presença de muitos anjos. Quando Deus quer falar com Abraão, Ele manda os seus anjos. Quando Ele fala com Jacó, Ele manda os seus anjos. Quando Ele se revela a Zacarias no templo, Ele manda um anjo. Quando Maria recebe a notícia de que ficará grávida do Espírito Santo, é um anjo quem traz esse recado. Quando Jesus Cristo está, quando as mulheres estão ali na porta do sepulcro, são anjos que anunciam que Jesus ressuscitou. Quando Jesus sobe ao céu, são os anjos que dizem que Jesus vai voltar. Quando Pedro está na prisão, é um anjo que abre as portas e o conduz para a liberdade. E houve um momento muito especial na vida de Jesus em que ele se encontrava também sob forte pressão e tentação, um momento de batalha espiritual no Getsêmani, e ali naquele lugar, ali naquela hora tão difícil de tentação, de pressão, o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que apareceu um anjo do céu que o encorajava. Lucas 22, 43. Então os anjos são designados por Deus para nos ajudar, para nos proteger e para nos fortalecer no momento da tentação. Isso não significa que nós temos que invocar os anjos, que eu tenho que tentar descobrir qual é o meu anjo da guarda, dizer, olha arcanjo, olha anjo tal, por favor venha me ajudar. Porque os anjos eles não são nossos servos, os anjos são servos do Senhor, então é ao Senhor, ao chefe deles que eu tenho que pedir. Por isso que qualquer culto a anjos ou qualquer tentativa de comunicação direta com eles não tem respaldo na palavra de Deus. Mas eu posso e devo dizer, Senhor, acampa-se o teu anjo ao meu redor. Eu posso me apropriar dessa promessa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Então eu posso imaginar que diante de uma situação de tentação, diante de uma situação difícil na minha vida, eu posso dizer, Senhor, que os seus anjos estejam aqui do meu lado, que eu possa perceber isso, que eu possa sentir essa ajuda do Senhor. Porque os anjos podem nos ajudar a não cairmos em tentação, como eles auxiliaram Jesus durante aqueles 40 dias e 40 noites no deserto. Então, você vai resistir, você vai vencer, não porque você está com toda a força que você tem em si mesmo, mas porque você tem esse recurso espiritual da presença dos anjos do Senhor ao seu lado. Eles são convocados por Deus para ajudar a vencer as tentações. Mas há um outro recurso muito poderoso que nós, como seguidores de Jesus Cristo, temos. Hebreus capítulo 4, novamente, versículo 15, vamos reler o texto. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então a quarta verdade que eu quero que você guarde no seu coração nesta manhã é: nós temos um socorro além dos anjos, nós temos um socorro super especial, que é o socorro do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, de fato, é o nosso grande sumo sacerdote.
E você sabe que no contexto do Antigo Testamento, o sumo sacerdote era aquele que escolhido de Deus para chegar no lugar mais sagrado do tabernáculo, lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, e ali ele apresentava ao Senhor as petições, as necessidades do povo, e ali ouvia a voz de Deus. E podia então, naquele ato, aproximar, ser o mediador entre Deus e os homens. Mas para que ele pudesse chegar a essa posição, ele precisava passar por um grande ritual de purificação. Para que ele pudesse exercer, ele exercia esse papel, escolhido por Deus, porque ao mesmo tempo que ele estava ali em contato com a santidade, com o próprio Deus, ele era um ser humano, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas limitações daquelas pessoas que ele representava. Então esta sua condição humana o habilitava para ser esse intercessor. E a Bíblia diz então, lá em Hebreus, o seguinte: pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelo pecados, capaz de compadecer devidamente dos que erram por ignorância, aqueles que são tentados e caem em tentação. Porque ele mesmo está rodeado de fraqueza, então ele entende a situação de fraqueza humana, porque ele está nesse contexto. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como por si mesmo. E aqui nós temos então uma diferença entre esses sacerdotes humanos e o sumo sacerdote Jesus, porque o sacerdote humano se identificava conosco, com o ser humano, na sua fraqueza, na sua limitação, no seu pecado. Então ele tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo, para se purificar e chegar à presença de Deus. Mas Jesus, o sumo sacerdote, não conheceu o pecado. Então ele se identifica conosco nas nossas limitações e fraquezas, mas ele não precisa oferecer esse sacrifício para si, porque ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Mas o ponto que nós queremos enfatizar aqui é esta identidade de Jesus conosco. Quando nós temos essa necessidade desse intercessor pela nossa pecaminosidade, desse intermediador, é Jesus que se apresenta. A Bíblia diz que é Ele que nos pega e nos conduz e nos leva à sala do trono de Deus. É Ele esse intermediário. Então, quando você estiver sendo tentado, lembre-se disso. A ação do sumo sacerdote não é apenas trazer o perdão quando você peca, quando você erra, mas esta ação de Jesus é ajudar você a chegar no trono da graça para receber graça em tempo oportuno. E esta graça não é nesse contexto aqui necessariamente apenas a graça salvadora, mas é a graça que o fortalece, é a graça que evite que você peque, é a graça que o sensibiliza para que você não erre, é a graça que você recebe quando Jesus pega você pela mão e leva a presença de Deus, e você fica impactado com a presença de Deus, e isso faz com que você não caia em tentação. Então, quando você estiver numa situação de tentação, quando você estiver numa tentação, numa situação em que você sabe que está a perigo, que você pode cair, lembre-se da graça de Deus, lembre-se de Jesus, lembre-se do sumo sacerdote, imagine ele pegando você pela mão e levando até o trono da graça de Deus. Isso vai dar a você vitória contra o diabo, e você vai vencer a tentação. Portanto, existe um socorro que chega no momento oportuno, se você decide segurar na mão de Jesus e tê-lo como seu mediador e aquele que o fortalece. Deus deseja que você, meu irmão, viva vencendo as tentações como Jesus venceu. Tentações que são reais, tentações que podem ser muito fortes. E como você vai fazer isso? Reflita sobre as consequências de cair em tentação ou permanecer firme. Reflita sobre a ajuda que Deus dá a você através dos seus anjos. Lembre-se que você tem o poder e o exemplo do sumo sacerdote, que está intercedendo por você. Se por um lado tem um acusador diante do Pai, acusando você, que é Satanás, ele não apenas tenta, mas quando você fracassa, ele o acusa. Por outro lado, você tem um intercessor e um ajudador, também à direita do Pai, para que você não ceda à tentação. Imagine então, Jesus segurando a sua mão, socorrendo você, e que você e eu tenhamos vitória com todos esses conceitos na nossa mente e no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.
Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Pai, quando nós olhamos a Tua palavra e a nossa própria experiência e o mundo ao nosso redor, nós percebemos que as tentações são inevitáveis. Que as tentações fazem parte de nossa jornada aqui na terra. Mas nós queremos que assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Que nós possamos olhar para Jesus. Que nós possamos olhar para o futuro e pensar nas consequências das nossas escolhas. Que nós possamos agradecer e celebrar a presença dos anjos que nos auxiliam e nos fortalecem em tempos de tentação. E que acima de tudo nós possamos olhar sempre para Jesus, o sumo sacerdote, plenamente habilitado para ser o nosso intermediador, para trazer a Tua graça fortalecedora para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a ter consciência de tudo isso. E mais do que ter apenas a consciência, mas nos apropriarmos destas verdades, para que possamos ter uma vida de vitória contra o pecado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.